Então, vamos agora para a aplicação principal do flip-flop JK, que são os contadores, pessoal. Isso aqui, ó, são os circuitos que realizam a função de contagem. Só que, obviamente, né, a contagem que ele faz é em binário, porque a gente está desde o começo lá falando só de zeros e uns. Então, estaria muito fácil, né, falar que eles estão contando em decimal, bonitinho. Mas a gente sempre pode fazer a conversão. Então, é só pegar um número em binário e converter para decimal, que depois está tudo certo. E eu vou mostrar para vocês um jeito da gente visualizar isso também, tá? Então, como é que a gente faz essa contagem em binário? Olha que simples isso. É exatamente o que a gente já viu agora. A gente vai ligando os contadores um depois do outro. Então, na hora que eu faço os contadores ligados, né, desse jeito aqui, a saída de um na entrada do outro, eu chamo isso de contadores assíncronos. Tá? Cada contador possui uma fonte diferente de clock. O contador seguinte recebe o clock da saída do flip-flop anterior. Tá? Desculpa, o flip-flop seguinte recebe o clock da saída do flip-flop anterior. No caso dos contadores síncronos, eles todos têm uma fonte clock comum. Já já vou explicar os síncronos, vamos começar dos assíncronos, fica mais fácil a gente entender. Uma coisa importante aqui, né, o conceito também, é que assim, o módulo de um contador é o número de estados em que ele conta. Então, vamos imaginar assim, o contador ele vai contar de 0 a 5. 0 a 5 eu tenho 6 estados, né, porque eu tenho que contar o zero também. Então, o módulo dele é módulo 6. Se ele conta de 0 a 9, então eu tenho 10 estados, que o zero conta também. Então, ele tem o módulo 10. Isso aqui é só um conceito para vocês saberem, que às vezes em algum exercício está falando assim, um contador de módulo tanto, só para vocês saberem, tá? Mas vamos lá, vamos ver como é que esses meninos funcionam aí. Então, a estrutura é exatamente aquela que a gente já estava conversando, só que o que eu vou fazer agora, tá? Ó, os J's e K's de todos os flip-flops, eu vou fazer células básicas aqui de flip-flops JK, todos eles vão para nível lógico alto. Quer dizer que todos os flip-flops estão operando naquela função troca. Tá? Vai fazer o que a saída troque em relação ao estado anterior. Eu vou aplicar no primeiro flip-flop um clock, na entrada de clock dele, mas nos adicionais, eu vou pegar a saída Q barra, não a saída Q, viu, pessoal? A saída Q barra eu aplico no flip-flop seguinte. Então, a saída Q barra no flip-flop seguinte. De maneira que, aí a gente vê a questão do assíncrono, né? O clock oficial está aqui. Mas como eu estou derivando os próximos clocks de um flip-flop que não está, né? Vamos dizer assim, essa saída aqui não é o clock que veio daqui, né? Não está no mesmo fio, eu chamo disso de assíncrono. Por quê? Porque quando eu tiver uma mudança aqui, ele vai mudar aqui, que vai mudar aqui, que vai mudar aqui. Então demora um pouquinho para essa mudança chegar. Então a gente chama isso de assíncrono. Não é síncrono, quer dizer ao mesmo tempo, né? Cronos é tempo e sim, que significa mesmo, né? Então é no mesmo instante, síncronos, né? Quando a gente fala cronômetro, a gente está falando de tempo, né? Então, alguma coisa que acontece sincronamente quer dizer que acontece ao mesmo tempo. Assíncrono não é ao mesmo tempo, ela demora um pouquinho para acontecer. Mas esse pouquinho, não faz, em muitos casos, não faz tanta diferença assim, portanto, a gente pode utilizar dessa maneira. Então, olha só, pessoal, vamos analisar aqui, só para poder entender um pouquinho só a diferença daquilo que a gente tinha visto até agora. O que eu preciso olhar, pessoal? Olha, presta atenção aqui. Ó. Primeiro clock, transição de subida. Então, vamos marcar lá. Transição de subida, transição de subida, transição de subida, e assim por diante. Tá? Vou marcar até 8 aqui, que nós vamos precisar dela até 8. Aí, vamos analisar aqui o que está no Q0, tá? Q0, que é a saída do primeiro flip-flop, o que ela vai ter? Ora, toda transição de subida ela vai trocar de estado. Então, se ela começou de 0, tive uma transição de subida, virou 1. Tive outra transição de subida, virou 0. E assim por diante. Então, toda vez que eu tiver uma transição de subida, está mudando de estado. Tá? Isso aqui é o que a gente já tinha visto. Em contrapartida, olha que interessante. O próximo flip-flop, o que eu preciso olhar? Eu não vou olhar mais para esse clock, eu tenho que olhar para o que está acontecendo no Q0 barra. Então, vamos prestar atenção aqui. Ó. Se o meu flip-flop seguinte é a transição de subida, eu preciso olhar na transição de subida do Q0 barra.
Mas o Q0 barra é o contrário do Q0. Então, se eu estou olhando na transição de subida do Q0 barra, como acontece tudo ao mesmo tempo aqui contrário, quer dizer que equivale a eu olhar na transição, aqui a transição de descida, desculpa, de subida, aqui eu tenho que olhar na transição de descida do Q0, né? Então, toda vez que eu tiver uma transição agora de descida em Q0, eu vou ter uma transição de subida em Q0 barra, e aí eu vou fazer com que a minha saída mude. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, ó. A minha saída, vamos imaginar que no início ela era zero, então ela vai começar aqui o Q1, né? Q1, ela começou em zero, e como agora eu não estou interessado na transição de subida do Q0, porque quem é clock aqui é o Q0 barra, eu vou ter que olhar a transição de descida do Q0, porque vai ser a de subida do Q0 barra. Então, a hora que chegar, ele vai ficar em zero, a hora que chegar aqui, ele vai para 1. Depois, a hora que chegar aqui, ele vai para 0. Depois, a hora que chegar aqui, ele vai para 1. A hora que chegar aqui, vai para 0, e assim por diante. Tá? Então, essa vai ser a forma de onda do Q1. Deixa eu colocar aqui mais bonitinho aqui para vocês, porque isso aqui vai ficar no garrancho, né? Então, toda vez que eu tiver transição de descida de Q0, eu tenho mudança de estado. Então, o Q1 vai ficar dessa forma. Transição de descida virou 1, né? Transição de descida de 1 para 0, transição de descida de 0 para 1 e assim por diante. Tá? Muito bem. O flip-flop 2, para a gente analisar o Q2, segue o mesmo raciocínio, né? Se eu estou aplicando no clock do flip-flop 2 e ele é de transição de subida, eu tenho que olhar a transição de subida do Q1 barra. A transição de subida de Q1 barra é a transição de descida de Q1. Então, vou marcar aqui, transição de descida, transição de descida. Eu só vou ter duas, tá? Então, toda vez que eu tiver essa transição de descida, eu tenho uma mudança de estado. Então, admitindo que o meu Q2 começa em 0, ele só vai mudar de estado aqui, nessa transição de descida, ele vai passar para 1, e nessa transição de descida, ele vai voltar para 0. Então, se eu pegar as três formas de onda na saída Q2, Q1 e Q0, eu vou ver esse bando de zeros e uns aí dessa forma, né? Vai ser desse jeito aqui que vai aparecer. E olha que interessante, se eu olhar num determinado instante de tempo, né? Então, vamos imaginar que isso aqui seja em 0 segundos. Aí eu tenho uma transição de subida aqui do clock em 1 segundo, depois em 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 e 8 segundos, tá? Então aqui são segundos, tá, pessoal? Tá? Tô passando, aqui está passando o tempo. Então, o clock aqui, ele vai dar uma transição de subida a cada 1 segundo. É um clock de 1 Hz, tá? Se eu olhar no instante de tempo entre 0 e 1 segundo, olha que interessante, tá? Nesse instante de tempo de 0 até 1 segundo, a combinação binária que eu tenho na saída Q2, Q1 e Q0 é a combinação 000, que equivale ao número decimal 0. Entre 1 e 2 segundos aqui, ó, durante esse tempo aqui, a combinação que vai estar na saída é 001, que equivale ao decimal 1. De 2 a 3 segundos, eu vou ter aqui 010, que equivale ao decimal 2. 011, decimal 3. 100, 4. 101, 5. 110, 6, 111, 7, e depois ele volta todo para o zero. Ele vai voltar tudo para o zero aqui e ele começa a contagem de novo. Então, o que eu fiz? Eu acabei de fazer um contador em binário, né, que ele conta de 0 até 7 e retorna 0. Portanto, é um contador módulo 8, né, que ele tem 8 estados. Como é que eu sei disso, sem precisar fazer esses quadradinhos? Olha, é muito simples, a estrutura é a mesma, né? O Q0 sempre entra no clock aqui do próximo flip-flop. E aí eu olho, quantas saídas eu tenho? Ah, eu tenho 3 saídas.
Se eu tenho 3 saídas, são 3 bits, né? Qual que é o número de combinações possíveis que eu tenho com 3 bits? Olha, a gente já viu que é 2 elevado a 3, né? 2 elevado ao cubo. Então, tem 8 combinações possíveis dessas saídas. E elas vão de 000 até 111, que em decimal corresponderia de 0 até 7. Tá? Então, esse contador aqui, ele marca, né, uma contagem de até 7 quantidades. Né? Se eu quiser contar alguma coisa, é só eu começar a dar pulsos de clock aqui e eu posso contar. Vamos imaginar que o meu estacionamento, né, que eu tenho um estacionamento que só caibam 7 carros, tá? Que eu não preciso de ter mais de 7. Só tem 7 vagas lá. Então, basta eu colocar aqui na entrada, no clock aqui, eu posso colocar um sensor. Toda vez que um carro passar, né, ele dá um pulso de clock. Ele faz isso aqui, ó, né? E na hora que ele faz isso aqui, ele vai e conta para mim lá, ó, agora tem um carro. Aí passa outro carro, ele também. Então, assim, quando eu estou fazendo isso aqui com o sensor, não fica tão bonitinho aqui, né? De tempos em tempo, com tudo igual e tudo. Mas ele pode contar do mesmo jeito. Tá? Então, é assim que eu faço um contador assíncrono módulo 8, né? De 3 bits. Putz, mas e se eu tiver um estacionamento com mais de 7 vagas, né? O que eu faço? Uai, né? A gente pega, acrescenta mais um aqui, né? Deixa eu fazer aqui mesmo que eu já estou mudando de assunto, né? Eu poderia acrescentar mais um outro JK aqui. Fazer aqui pequenininho. Então, eu também coloco o J, o K e o K em 1. E aí eu coloco a minha saída aqui barra como clock desse cara. E aí eu vou ter mais uma saída aqui, que seria a saída Q4. Como eu tenho 4 bits, agora eu consigo contar de 0 a 15. Então, se eu tiver um estacionamento com até 15 vagas, é só adicionar mais um flip-flop. Eu tenho um estacionamento com mais de 15 vagas, adiciono mais outro flip-flop. Aí eu vou ter 5 bits, 2 elevado à quinta dá 32. Posso contar até 31 carros. E assim por diante, é só eu adicionando. Quanto mais eu vou adicionando flip-flops aqui, maior é a minha capacidade de contagem. Muito bem. Bom, voltando à questão do assíncrono, né? Olha que interessante aqui, só para a gente poder compreender. Eu dou um pulso de clock aqui, a gente sabe que toda vez que eu estou dando, aqui é o mesmo contador anterior, tá? Só estou colocando uma lupa nas transições. Então, o clock deu a transição aqui, aí vou lembrar lá do primeiro slide, quando ele deu a transição, aquele monte de operações acontece dentro das portas lógicas lá, 0 vira 1, 1 vira 0, realimento que vira 1, que vira 0, que tudo aquilo que eu expliquei. Tudo isso demora tempo. Portanto, a minha saída Q0, a gente estava considerando, né, que nessa transição aqui, o Q0 já ia para 1, né, no instante preciso ali, né? E, na verdade, não é bem assim. Se a gente colocar uma lupa, né, um osciloscópio ali bem rápido, a gente vai ver que isso aqui vai demorar alguns anos, segundos, dependendo do flip-flop, né? É coisa assim que você não enxerga a olho nu. Você precisa de um instrumento numa escala muito baixinha para você conseguir enxergar isso, né? Se você colocar ele numa escala alta, você não consegue ver no olho essa diferença aqui. Mas ela existe. E toda vez que tem essa transição, ela vai, a mudança de estado acontece um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois, toda vez um pouquinho depois. Como isso aqui está em cascata, esse um pouquinho depois vai se propagando. Então aconteceu um pouquinho depois aqui, ó, dei a transição aqui no clock. Ela acontece um pouquinho depois aqui, né? Que acontece um pouquinho depois aqui, que acontece um pouquinho depois aqui. E aí, o que eu vou ter? Toda vez que eu tiver as transições, né, eu vou ter um tempinho que demora para ela poder acontecer. Esse tempinho que demora, ele é chamado de tempo de propagação, né, e ele vai fazer acontecer umas coisas engraçadas, né, por quê? Vamos ver a contagem, né, a contagem ela tinha de começar do 0, 0, então aqui, ó, 0, 0, 0, tudo bem. Era isso que estava mesmo ali. Aí ela vai passar para 0, 0, 1. Maravilha. Então, eu estou contando um número decimal 0, um número decimal 1. Aí o próximo deveria ser 0, 1, 0, né? Mas antes de aparecer o 0, 1, 0, olha o que acontece.
como aqui demorou um tempinho, né, vai aparecer 0, 0, 0. Olha só, esse tempinho aqui que demorou, faz aparecer um 0 ali no meio do caminho, durante alguns nanosegundos, para depois aparecer 0, 1, 0, que é o 2, né, que é o que eu realmente gostaria que aparecesse, que é o número 2 aqui. Então, esse 0 que apareceu aqui no meio, ele é imperceptível, porque ele vai aparecer durante alguns nanosegundos aí. Esse 0, a gente nem vê isso aparecer. Mas, em algumas situações em que o tempo tem que ser medido de uma maneira muito precisa, a gente não pode correr esse risco aí, tá? Então, dependendo do caso, a gente não pode usar um contador assíncrono. E aí a gente tem que passar um chamado contador síncrono, que depois eu vou explicar para vocês. Mas na maioria dos casos, assim, para baixa frequência, com problemas assim mais tranquilos de resolver, esse cara aqui pode ser resolvido facilmente pode ser utilizado facilmente para resolver os problemas, tá?